Olá, tudo bom com vocês? Espero que todos estejam muito bem. O meu nome é Letícia, eu sou atriz e arte educadora e eu faço conteúdo aqui para YouTube. Então, caso você esteja vendo um vídeo meu pela primeira vez, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. O que você vai poder encontrar por aqui como conteúdo? Conteúdo sobre cinema, teatro, literatura, comunicação e arte e educação. Então, se esses temas te interessam, se esses temas fazem sentido para você, não esquece de se inscrever, curtir, comentar, compartilhar e bora pro vídeo de hoje. Bom, hoje a gente vai conversar sobre um filme maravilhoso que eu vi somente recentemente, que é o filme Coraline. Há muito tempo que eu me cobrava pra assistir esse filme, porque ele tá ali no hall de bons filmes de animação e muitas pessoas tinham me falado muito bem desse filme. Mas, gente, eu vou confessar pra vocês que eu acabei me surpreendendo com a qualidade desse filme. Porque, assim, eu pensei, nossa, deve ser de fato um filme muito bom, deve ser um filme interessante. Mas, nossa, eu fiquei surpresa da quantidade de coisas interessantes que você vai encontrar nesse filme. Então, bom, se você nunca assistiu esse filme, fica pra sinopse. E caso você já tenha assistido esse filme e queira saber um pouco da minha opinião sobre ele, alguns comentários que eu quero tecer sobre esse filme, acompanhe um pouco do filme para depois da sinopse. Então vamos começar com a sinopse primeiramente. Bom, o filme, como eu disse, se chama Coraline. Coraline é uma menina, uma criança, e ela acabou de se mudar para uma casa que é meio que no alto de uma colina, assim, uma casa bem ao estilo norte-americano, digamos assim, uma casa meio afastada, tem umas florestas em volta, ela não tem irmãos e ela tem somente os seus pais. Bom, ela vai se mudar para essa casa e ela pede para os pais dela, para os pais, enfim, brincarem com ela, darem atenção para ela, mas os pais parecem muito mais interessados e focados no trabalho deles do que brincar ali com a menina. Então, o que ela faz nessas brincadeiras, nessas andanças que ela tem pela casa dela, porque ela mora numa casa gigante. Não chega a ser uma mansão, mas é uma casa grande. Sabe aquelas casas bem grandes dos Estados Unidos, que não chega a ser uma casa de gente milionária, mas é uma casa grande? E é uma casa antiga, meio caindo aos pedaços, assim, meio decadente, sabe? Então ela vai por essas andanças, ela descobre uma porta que está tapada com um certo papel de parede. Ela descobre essa porta. Por detrás dela, a princípio não tinha nada, só tinha tijolo, e ela fica um pouco decepcionada. Mas, num outro momento do filme, ela vai descobrir que, na verdade, aquela porta guardava uma passagem secreta para um outro mundo. Então ela vai, passa para esse outro mundo e descobre que do lado de lá você tem, na verdade, uma família igualzinha à sua, só que muito diferente ao mesmo tempo em diversos aspectos. E esses aspectos são tão atraentes pra menina que ela acaba voltando pra esse mundo diversas outras vezes. Bom, então basicamente essa é a sinopse do filme. Agora vamos a alguns comentários sobre esse filme. Gente, eu acho que uma das primeiras coisas que você vai notar, ou pra quem já assistiu e claramente percebe, é a forma como o filme é feito. Né? Ele é um filme de animação feito com um tipo de forma dos personagens que lembra um pouco o expressionismo do começo do século XX. Caso você não esteja, enfim, a par do que seja expressionismo ele foi uma corrente artística que aconteceu ali na Alemanha, alguns arredores da Alemanha, no começo do século XX, tá? Dentro das correntes do que a gente vai chamar de correntes artísticas do modernismo. O expressionismo ele foi muito importante para a história da arte ocidental, tá? Teve bastante influência, principalmente nas artes visuais. Então você vai ter um foco do expressionismo muito grande em artes visuais e no cinema. E a Coraline, quando eu via os traços, o modo como os personagens eram, me lembrava um pouco desses traços do expressionismo, tá, gente? Eu não tô dizendo que o diretor se inspirou no expressionismo. Não, gente, isso não é uma informação que eu peguei de lugar nenhum, tá? Isso foi só uma impressão que eu tive. Me lembrou um pouco do que foi o expressionismo, tá? Então, é tudo meio grotesco, é tudo meio esquisito, tudo meio deformado, tudo meio estranho, tá? Então é isso que você vai reparar a princípio. Outra coisa muito importante, que eu acho que fica muito claro, é o uso das cores nesse filme. Então, quando ela tá no mundo real dela, tudo é meio apagado, tudo é meio xoxo, tudo é meio sem cor, exatamente porque essas cores xoxas demonstram o como a Coraline se sente perante o seu mundo real. E quando ela atravessa o portal, as cores são muito mais vívidas, muito mais alegres, tem muita utilização de tons bem saturados, assim. Então você percebe que esse outro mundo é um mundo, digamos assim,
que a Coraline gosta muito mais. Uma coisa interessante também que eu acho que esse filme trabalha de uma forma muito peculiar essa questão da psique da criança, né? Porque uma forma de você ler esse filme é pensar que tudo aquilo que tá acontecendo também vem da cabeça da Coraline, de certa forma. Quase como se fosse uma fuga da própria personagem, uma coisa meio Alice no País das Maravilhas, né? Então, assim, aquela passagem ela não existe, aquela passagem ela é parte da imaginação e do fruto da imaginação da Coraline. Então, tudo aquilo, eu acho que são passagens passagens psíquicas da própria personagem, amadurecimentos, desafios, enfim, questões de identidade pessoal, questões familiares, que estão todas envolvidas e trabalhadas ali na cabecinha da criança, mas que a gente vê de uma forma simbólica dentro do filme, obviamente. Outra forma da gente tentar ler esse filme é de uma forma meio que literal, digamos assim, né? De fato existe uma passagem, de fato ela conhece outras pessoas. Uma coisa muito maluca que a Coraline vai encontrar do outro lado é que as pessoas, elas têm olhos de botões, né? Ou seja, elas não têm olhos. E aí isso é muito interessante, que vai puxar uma questão para psicologia também, que eu vi alguns artigos na internet falando sobre várias questões da psicologia envolvendo esse filme, e eu quero trabalhar um pouquinho sobre isso. Eu acho que a história, pensando em questões de psicologia, eu não sou psicóloga, tá, gente? Eu sou professora de formação. Eu acho que ela vai trabalhar muito essa questão do que é as relações familiares para o desenvolvimento psíquico de uma criança, tá? Como é que isso pode ajudar no desenvolvimento ou como pode também criar ali seus trauminhas que a pessoa vai carregar para a fase adulta, né? Então você percebe claramente que a Coraline, ela é uma criança negligenciada no sentido assim de amor, principalmente das questões sentimentais, né? Amor, carinho, colocar a criança ali como uma participante da família, como alguém que tem voz, como alguém que tem importância. Então você vê em diversos momentos do filme os pais da criança, os pais reais, não os pais do outro mundo, porque quem ela encontra do outro lado também são seus pais, só que são seus pais meio esquisitões, assim, diferentes. São pais que estão mais preocupados com o trabalho, e aí toda vez que a menina tenta ali algum tipo de contato, ela não é bem recebida, então ela basicamente fica sozinha, jogada ali pela casa. Apesar dela ter um lar, dela ter um teto, ela não tem um lar no sentido psíquico da coisa, tá? No sentido simbólico, sabe? Então é algo assim muito triste de se ver. Quando ela é transportada para outro mundo, eu acho que essa questão do abuso, ela também é mostrada só que de uma outra forma. Então o que vai acontecer? Se você seguir no meu vídeo até agora, a Coraline vai atravessar aquele portal, né? E ela vai encontrar ali a sua casa. Ela chega exatamente na sua casa. Só que a casa dela tá toda colorida, tá bonita, tá reformada, tá pintada. Ela tem um jardim, ela tem pais atenciosos, o pai dela é super divertido, o pai dela toca piano, fala com ela. A mãe dela faz refeições muito gostosas, porque a mãe dela da vida real não cozinha pra ela, não cozinha pra família. Então, assim, nossa, que família legal. Então, a princípio, ela vai se sentir atraída por isso. Só que o que vai acontecer? A gente vai ter um turning point, que a gente chama, né, no cinema, quando você tem uma virada na história, brusca e, de certa forma, até um pouco inesperada, que essa mãe, na verdade, ela aprisiona as crianças nesse mundo. Então, pra mim, o modo como eu leio isso é quase como se fosse um abuso, só que pelo lugar do amor. Porque isso também pode acontecer, gente. Pode existir abuso pela linha da proteção e do carinho. Se você protege, dá carinho, nananã, com seu filho, só que de uma forma sufocante, isso também não é saudável. Então eu acho que mostra pra Coraline também uma outra face do cuidado e do que pode ser o amor, né? Então um amor que aprisiona, né? Um amor que não deixa amadurecer, que quer que a criança fique sempre ali nas asas dessa mãe, dessa figura dessa mãe, dessa grande mãe que quer tudo controlar, que quer tudo, enfim, que quer deixar os seus filhos sempre à mercê dela e das vontades dela, certo? Porque, assim como é dito no filme, essa outra mãe necessita de alguém para amar. Bom, em relação aos olhos, os olhos, gente, eu acho que tem uma questão muito de autoidentidade, perda de identidade, porque, enfim, o modo como a nossa identidade é construída é muito complexo, né? Como é que a gente forma a nossa subjetividade? Isso vai desde as relações familiares, depois de relações culturais. Então é um mix dos dois, sabe? De sociedade, família, o modo como a gente se forma como nós mesmos, né? Digamos assim. E eu acho que quando você tem esses pais que não têm olhos,
É quase como se fossem pais que eles próprios também já perderam a sua própria identidade, certo? E eles querem que o filho, porque eles já estão mal das ideias, falando português popular, e eles também querem que o filho perca a sua alma. Inclusive, isso é mostrado numa das cenas mais... Eu acho que uma das cenas mais pesadas do filme, quando a Coraline é aprisionada por essa outra mãe, ela já desconfia que essa outra mãe é meio estranha, que não quer coisas boas com ela, e ela conhece outras crianças que foram aprisionadas e perderam sua alma e perderam sua identidade. Então é quase como se fosse um simbolismo, né? Uma metáfora visual, é um simbolismo visual para mostrar de que exatamente essas crianças que aceitam também serem hiper protegidas, não amadurecem e perdem a si mesmos, né? Porque você vai ser aquilo que o seu criador, né, o seu pai e sua mãe quer que você seja e não a si mesmo, né? Você não vai viver a sua vida própria. Então você perde totalmente sua identidade. Então eu acho que a questão dos olhos é um pouco isso, assim, a perda da sua alma, né? Pensando que naquele ditado popular que os olhos são a janela da alma, então, de certa forma, se você perde os seus olhos, você perde a si como subjetividade, ou seja, a si mesmo como uma pessoa inteira que tem a sua própria personalidade, sua própria opinião, enfim. E aí o legal é que a gente vai ver que a Coraline, na verdade, ela é uma rebelde e ela vai tentar passar por isso. Como eu vejo, né, ela tentando desafiar essa mãe, quase como um processo de amadurecimento, né? Essa outra mãe, eu acho que ela pode ser lida um pouco nesse lugar dessa mãe como arquétipo, né? Essa mãe que quer sempre que a filha esteja ali nas suas asas, esteja sempre ali protegida e cuidada por ela. Mas a Coraline, ela é extremamente rebelde, então ela vai conseguir, e ela é a nossa heroína da história, né? Pensando nessa questão de heroína e herói, ela vai conseguir atravessar esses desafios e ela vai perceber, na verdade, que seus pais, apesar de imperfeitos, são seus pais e tentam ali, dentro da vida imperfeita deles, cuidar da Coraline. A gente também tem outros personagens muito legais no filme, a gente tem alguns vizinhos, tem umas senhoras lá que são bem estranhas. Você tem acho que é o Weeby, se não me engano, que é o menininho que é vizinho dela. E que, olha que engraçado, no outro mundo, esse menino, ele não tem os olhos, tá? Então isso é muito interessante também, quer dizer que ele é uma criança que, de certa forma, ela foi construída como uma criança que não perdeu sua autoidentidade. Ela tá transitando por esses dois mundos sendo ele mesmo, né? E ele é um menino que, muito sutilmente, ele também, o filme também nos mostra que provavelmente ele é uma criança negligenciada. Ele não fala dos pais dele em nenhum momento do filme, e ele também é uma criança. Ele só fala da sua avó. E fala da sua avó sempre de uma forma muito distanciada, um pouco fria até, mais como a dona da casa onde ele vive do que a sua avó, num sentido também afetivo e de cuidado, enfim. Então, assim, você tem esse outro personagem que também provavelmente, assim como a Coraline, sofre algum tipo de abuso infantil, psicológico, sabe? Bom, gente, vou parar por aqui, senão também vou falar demais, não quero dar muitos detalhes. Eu gosto sempre de deixar esse gostinho de quero mais no final dos meus vídeos. Caso você tenha gostado dessa resenha, não esqueça de curtir, comentar, compartilhar, mandar para aquele amigo que gostaria de ver Coraline ou que gosta de ver animação. E eu vou deixar aqui pra vocês. Minhas informações estão aqui na descrição do vídeo, caso você queira me achar por aí. E eu vou deixar pra vocês também o meu Pix, caso você queira ajudar o canal a crescer de uma forma financeira. Tá bom? Então vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo e até mais.